Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. Valota linda. A valota beautiful é chamada diferentemente de Cirtanus ou Quinum beautiful, e também há um termo Amaryllis purple sublime. O bulbo em forma de pera produz folhas delgadas, em forma de espada, que se estendem até meio metro. Uma característica distintiva dessa espécie é a coloração roxa da base da folha. Durante a floração, flores grandes aparecem nos pedicelos, reunidas em um guarda-chuva de 3 partes. Complementando toda essa beleza estão os longos estamos amarelos. Geralmente floresce no verão, mas com bons cuidados pode florescer 2 vezes por ano. Ela precisa de um período de dormência de 2 meses após cada ciclo de floração. Quando as pernas dos bebês que se formam acima da superfície do solo são quebradas, isso significa que é hora de obter novos indivíduos independentes. Cuidados em casa. A valota beautiful pertence às geófitas, plantas que podem sobreviver em condições desfavoráveis. Para isso, a parte acima do solo é descartada, e o bulbo espera no solo por condições mais favoráveis para seu desenvolvimento. É claro que essa propriedade pode ser usada em seu arsenal por cultivadores de flores que tendem a esquecer a rega e a alimentação oportunas de animais de estimação verdes. Localização e iluminação. O hóspede sul-americano gosta de dias quentes e ensolarados. Ele se sentirá melhor na janela leste, mas você também pode colocar o vaso na janela oeste ou sul. Nesse último caso, será necessário sombrear levemente a planta ou colocá-la na parte mais profunda da sala em uma tarde particularmente quente. No verão, você pode levar o vaso com segurança para o ar fresco, mas não o transplante para o solo. Deixe-o em um vaso familiar, para que a beleza roxa floresça na primavera o mais cedo possível. Não a deixe hibernar no inverno. Para isso, ilumine os bulbos artificialmente, criando um dia de 10 horas de luz. Temperatura. A valota prefere crescer a mais 20 a 25 graus Celsius. Se o termômetro subir mais, o vaso deve ser removido do parapeito da janela e movido para uma mesa ou prateleira. No inverno, 10 a 12 graus Celsius são favoráveis. Portanto, nesse momento, é melhor transferi-lo para uma varanda isolada ou, pelo menos, protegê-lo com uma película do calor proveniente do radiador. Se o ambiente estiver a menos de mais 5 graus, a planta pode morrer. Não permita flutuações de temperatura. Isso afetará negativamente o desenvolvimento da flor. Rega na estação quente. Rega os Cirtanus sublime aproximadamente uma vez a cada 2 dias, assim que a parte superior do solo secar. Não permita que a água fique estagnada no reservatório. 1 hora após a rega, drene o excesso de líquido. Após a floração, faça isso com muito menos frequência. Remova as folhas amareladas e leve o vaso para um local mais fresco. Não se assuste com o leve murchamento das folhas. Esse é um fenômeno natural do estado de dormência. É possível que todas elas morram no inverno, mas o bulbo permanecerá viável. Embora isso raramente aconteça, a rega nesse momento deve ser feita à medida que o solo seca, mas não mais do que em 10 a 14 dias. Quando novas folhas aparecerem, volta a aumentar a rega movendo o vaso com a valota para mais perto do sol. Umidade do ar. A valota é nativa dos trópicos, portanto, está acostumada à alta umidade, entre 65 a 75%. Ela precisa ser pulverizada durante o verão, e isso deve ser feito com cuidado para que as gotas de umidade não toquem as inflorescências de forma alguma. É permitido limpar as folhas com um pano úmido. Solo. Você pode comprar uma mistura nutritiva de solo para bulbos na loja, mas se decidir prepará-la você mesmo, leve em conta as proporções necessárias: 50% de terra de grama, 30% de turfa, 10% de areia, 10% de primula fermentada em excesso. Se possível, você pode adicionar um pouco de farinha de ossos, vermiculita ou carvão moído. Alimentação e fertilização. A Amaryllis sublime precisa de nutrição extra de abril até o final de agosto. No restante do tempo, deixe-a em paz. Mas na primavera e no verão, uma vez a cada 14 dias, certifique-se de alimentá-la com fertilizante líquido para plantas de interior com flores ou bulbos. Você pode usar um fertilizante universal. Se você vir um fertilizante especial para Amaryllis em promoção, não deixe de usá-lo. Repotenciamento. A valota reage mal ao transplante, portanto ele deve ser feito o mais raramente possível, em intervalos de 2 a 3 anos. A flor tem raízes finas. Se elas forem danificadas,
a planta pode até morrer. O bulbo deve ser plantado em um vaso com orifícios de drenagem, forrando o fundo com pelo menos 2 cm de argila expandida. O vaso deve ser apertado, então a aula direcionará todas as forças para a floração. Certifique-se de que o volume do recipiente exceda o diâmetro do bulbo em 4 a 6 cm. Caso contrário, ao sentir a liberdade em um vaso largo, ele começará a criar muitas crianças, o que terá um efeito prejudicial na qualidade da floração. Aprofunde o solo em 2/3 do bulbo. Nesse caso, será conveniente selecionar os filhos adultos. Você pode cavar a felicidade roxa no jardim durante o verão. Só que é melhor fazer isso junto com o vaso. E escolha um local para que o sol penetre apenas pela manhã e à noite. Floração. A principal condição para a injeção da inflorescência é a presença de um vaso apertado. Se você não separar as crianças a tempo, a lota também não vai querer agradá-lo com a cor roxa. Um momento importante para a formação de flores é proporcionar frescor durante o período de dormência. No final do verão, após a floração, espere até que os pedicelos estejam completamente murchos e só então corte-os o mais próximo possível do bulbo. Em cultivadores de flores particularmente experientes, a Crinum Beautiful pode florescer 2 vezes por ano. Normalmente, as flores aparecem em espécimes de 4 a 5 anos de idade, mas acontece que até mesmo as crianças de 2 anos agradam seus proprietários. No pedúnculo, formam-se 9 botões, mas não mais do que 3 florescem de cada vez. Cada flor vive de 5 a 6 dias. Se você quiser que as sementes se formem nas caixas, certifique-se de usar a polinização artificial. Propagação. Um representante da família Amaryllis é capaz de se reproduzir. Detritos, sementes, divisão do bulbo. Detritos. Essa é a maneira mais fácil. Para obter novas plantas, separe os bulbos filhos do bulbo mãe e plante-os em vasos de 9 a 10 cm. Certifique-se de que eles tenham raízes e, de preferência, que ainda não estejam conectados ao bulbo principal por um caule. Caso contrário, eles não sobreviverão ou será muito difícil criar raízes em um novo local. Faça isso na primavera, antes de deixar o estado de dormência. Você pode combinar o procedimento com o transplante. No início, a rega das novas cargas deve ser rara. Por sementes. Para usar esse método, você terá que mexer em tudo enquanto espera por resultados positivos. É aconselhável plantar as sementes amadurecidas da caixa rachada imediatamente no solo. O substrato que você preparou para as balotes adultas é adequado. Cubra a caixa de sementes com vidro transparente. Remova a tampa todos os dias para regar e arejar as mudas. Até o final do mês, as mudas devem aparecer. Quando elas tiverem de 2 a 3 folhas, coloque a tampa de lado e não a use mais. 6 meses depois, coloque-as em pequenos vasos, cobrindo o colo das raízes com terra. Depois de 1 ano, repande novamente, escolhendo vasos com um diâmetro de 8 a 10 cm. Dessa vez, não enterre completamente os bulbos no solo, caso contrário eles poderão apodrecer. Dividindo os bulbos é melhor não praticar esse procedimento se não estiver confiante em suas habilidades, pois é muito difícil obter o resultado necessário. O bulbo é cortado ao meio com uma faca afiada e, em seguida, cada metade é cortada em 2, polvilhando os locais de incisão com carvão vegetal. Certifique-se de que cada segmento tenha uma parte da base do fundo. Cada quarto é plantado em uma mistura de turfa e areia. Mantenha em uma temperatura de mais 20 graus Celsius, tomando os mesmos cuidados que os brotes de sementes. Não se esqueça de que a lota é muito venenosa, portanto, tome todas as medidas para evitar que seu suco entre em contato com suas mãos. Doenças e pragas. A Cirtanus raramente adoece, embora possam ocorrer problemas com cuidados inadequados. Os parasitas podem incluir ácaro vermelho, pulgões, verme de alfinete. As pragas geralmente atacam quando o ar do ambiente está muito seco. Depois de detectar os insetos, não demore, trate imediatamente as folhas com uma solução de sabão e trate os afetados com um inseticida. Fusaria. Uma infecção ocorre pelo solo, portanto, antes do transplante, o solo deve ser frito no forno por 1 hora a 120 graus. Se você não conseguiu salvar a lota desse flagelo, reduza drasticamente a rega e não alimente. Nesse caso, os fertilizantes fosfatados são especialmente perigosos. É improvável que um bulbo jovem seja salvo, mas um bulbo grande pode ser tentado. Podridão cinzenta afeta a planta do bulbo com umidade excessiva no inverno. Aumente os intervalos entre as regas. Erros de cuidado. Se você não prestar a devida atenção ao bichinho verde e não criar seu microclima tropical favorito,
a planta apresentará uma deterioração na aparência. Apodrecimento da raiz é possível com umidade excessiva no vaso e na ausência de uma camada de drenagem. As folhas, nesse caso, começam a ficar amarelas, ganham umidade e morrem. Depois delas, a casca do bulbo escurece e ele morre. Você pode tentar medidas de ressuscitação, reduzir a rega, separar as partes mortas das folhas e das cascas, soltar a solo no vaso, tratar a mistura de solo com fungicidas. Amarelecimento das pontas das folhas sinaliza que a temperatura do ambiente está muito alta. Tente mover o vaso para longe da janela, em um local mais fresco. A valota não floresce. A planta deve florescer pela primeira vez em 2 a 3 anos de vida. Mas se isso não acontecer mesmo depois de 5 anos, será necessário transplantar o bulbo para um vaso cujo diâmetro seja apenas 2 cm maior e, no inverno, providenciar um descanso de 2 meses a mais 15 graus Celsius. As folhas murcham no outono e isso não deve ser temido. Esse é um sintoma comum da transição para a dormência. Sinais populares. Certifique-se de colocar pelo menos um vaso com essa flor exótica em seu apartamento. Afinal, de acordo com as observações, em uma casa onde há uma valota, o número de escândalos e brigas é reduzido drasticamente. A cor vermelha traz calor e conforto à atmosfera. Espécies. Anteriormente, o gênero valota contava com 3 espécies, mas depois 2 delas foram atribuídas a outros géneros, e a bela valota permaneceu sozinha em seu género. Há diversas variedades de bulbos disponíveis para venda. A alba se distingue pelas flores brancas como a neve com um núcleo amarelo. A magnífica tem flores vermelho sangue, mas com pistilos amarelos. A major tem flores grandes em creme escuro ou rosa claro com listras brancas. A minor desperta a imaginação com numerosas flores não muito grandes de um tom rosa profundo, emolduradas por folhas estreitas e longas. Não deixe de cultivar essa maravilha roxa com flores grandes e semelhantes a lírios em sua casa. Se você puder tornar o clima o mais próximo possível do subtropical, ela florescerá 2 vezes por ano.